pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Carolina Vieira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cálculo de volume, que é o cálculo que a gente realiza quando movimentamos material, movimentamos terra de um local para outro, também chamado de terraplenagem. Primeira coisa, para a gente começar a falar sobre isso, é pensar aonde eu aplico cálculo de volume na engenharia. E voltando aqui, lógico, para a engenharia civil. Então, em ações ou construções de rodovias, nós vemos em muita quantidade aí, né, esse cálculo de volume sendo realizado. Então, é comum a gente retirar material de um local e levar para outro, realizando então corte e aterro para transformar aquele terreno natural em um terreno de acordo com o que foi projetado. Um outro tipo de obra comum para a gente ter essa aplicação é a construção de aeroportos, de forma similar aí à construção das estradas, mas no caso dos aeroportos a gente quer uma área plana, então com isso a gente vai tentar, primeiro, usar o local com uma topografia mais plana, então com curvas de nível bem espaçadas, e a movimentação da terraplenagem, permitindo então uma região bem ampla e plana para que possa ocorrer o pouso e a decolagem das aeronaves. Um outro exemplo de aplicação de terraplenagem é na construção, e aí eu trouxe a questão da construção industrial, que são a construção de empresas, de indústrias, então onde acontecem também áreas de terraplenagem grandes, então grandes movimentações de material em função de grandes galpões industriais que são construídos, e também em residências, então construção de residências também vemos a aplicação do cálculo da movimentação de material e consequentemente a necessidade do cálculo de volume. Então aqui a gente ilustra uma movimentação de material que está acontecendo para a construção de uma residência. E aí eu tenho outros elementos construtivos que vão ser necessários, como muros de arrimo, para fazer a estabilidade desse talude, enfim, desse corte, né? Então todas essas operações, construção de rodovias, aeroportos, construção de indústrias ou de residências, vão envolver a movimentação de terra. E é necessário a gente conhecer o volume de material que eu vou ter que movimentar para determinar custos, considerando que a movimentação de material vai envolver maquinário de grande porte e, portanto, vai envolver custos elevados em função dos custos da hora de utilização desses equipamentos. Então, numa situação inicial, a gente tem um terreno, então vamos imaginar esse terreno que está aqui ilustrado, ele tinha essa configuração inicialmente e eu vim e cortei esse material e aterrei essa posição. Então, eu quero construir a casa e quero construir a rua, eu estou olhando esse terreno na perspectiva de um corte. Eu peguei uma determinada parcela desse material e fiz um talude de corte, e peguei uma determinada parcela desse material e fiz um talude de aterro. Então, eu cortei uma região e aterrei outra região. Em algumas situações, o próprio material de corte permite a utilização como aterro. Em outras situações, não. Isso vai depender da qualidade do material, da resistência que ele tem que atingir, enfim, propriedades da área de geotecnia que vocês vão ver lá em mecânica dos solos. Então, aqui na topografia, a nossa preocupação vai ser em compreender esse terreno e entender quanto de material vai ser cortado e quanto de material que vai ser aterrado. Determinação aí desse volume de corte, desse volume de aterro. Para, lá na frente, determinar então o custo dessa obra, envolvendo aí maquinário, envolvendo necessidade talvez de aquisição de terra, enfim. Esses dois taludes não têm estruturas de apoio. O que significa isso? Eu não estou tendo necessidade de estabilizar esse talude, seja com um muro de arrimo, seja com outros elementos aí de engenharia. Então aqui a gente está pensando unicamente no corte e no aterro e quanto que isso vai gerar para mim de volume. Para exemplo dessa aula, né, nós vamos trabalhar com as hipóteses de cálculo do Borges, do livro de topografia. Então, o Borges ele trabalha com 4 hipóteses de cálculo, e essas 4 hipóteses que ele apresenta para a gente, elas têm relação com o fato do meu projeto
ele já ter uma cota definida para implantação, ou o meu projeto deixar livre para a equipe de execução a cota de implantação dessa construção, dessa edificação. Então, a primeira hipótese de cálculo que o Borges traz para a gente é eu ter um plano horizontal sem imposição de uma cota final. Significa que todas as cotas, na situação final do meu terreno, elas vão ser iguais. E aqui a gente está trabalhando nessas hipóteses de cálculo e no cálculo que a gente vai fazer com cálculo de volume de plataforma, ou seja, uma área inicial e uma situação final de projeto. Então, pensando muito mais na construção de uma edificação, na construção de uma indústria, então pensando nesses dois exemplos aí em maior situação, né, onde vai acontecer. Então, o plano horizontal sem imposição da cota final, essa cota vai ser escolhida pelo projetista. Eu não preciso necessariamente da imposição de uma cota, seja pela cota da rua, seja pela imposição do nível do lançamento de esgoto que eu tenho que fazer, enfim. Então, fica livre para escolher essa cota final. Normalmente, eu vou trabalhar, então, com valores onde eu tenho volume de corte igual ao volume de aterro, pensando aqui que eu posso aproveitar o material de corte para aterro, ou eu posso garantir, então eu vou poder garantir que esses dois volumes sejam iguais para economizar. Então, se eu posso aproveitar o material que eu estou cortando como material de aterro, eu vou economizar na compra de solo para fazer um aterro. Ou eu vou economizar no bota fora para levar esse material que eu cortei para uma outra área. Então, economiza no transporte, economiza na compra do material e economiza no despejo desse material para uma outra região. Mas a segunda hipótese que ele traz para a gente, eu tenho agora um plano final horizontal com a imposição de uma cota final. Ou seja, o meu projeto, a situação da configuração desse terreno em relação ao entorno, exige uma cota final estabelecida. Então, nesse caso, eu não vou conseguir garantir volume de corte igual ao volume de aterro. Nem tudo que eu cortei eu vou conseguir aterrar, porque o meu projeto impõe situações diferentes. Talvez eu tenha só corte, talvez eu tenha só aterro, talvez eu tenha uma parte de corte, uma parte de aterro, mas eles não vão ter as mesmas proporções. Então, nesse caso, o mais comum é não ter volume de corte igual ao volume de aterro em função da cota imposta pelo projeto, que vem aí de uma situação do entorno. Na terceira hipótese, eu vou ter um plano inclinado e aqui, de novo, sem a imposição da altura em que esse plano deve estar. E quando eu penso no plano inclinado, eu posso pensar nele inclinado para uma única direção ou ele inclinado para duas direções. É o que acontece nas nossas ruas, por exemplo. A rua ela é abaulada no meio, ou seja, quando chove, ela joga uma parte da água para um lado da rua, uma parte da água para o outro lado, então ela tem um sentido de inclinação, ao mesmo tempo que essa rua também está em declividade, então eu tenho dois planos de inclinação. Mas eu posso ter um único plano de inclinação, onde eu tenho as cotas em um determinado setor do meu terreno sendo mais altas e as cotas em outra posição do terreno como mais baixa. Mas nessa situação, independente de ter um plano com uma única inclinação ou com duas, a cota final escolhida pelo projetista a cota final vai ser definida pelo projetista. E nesse caso, eu vou tentar trabalhar com o volume de corte igual ao volume de aterro pelos mesmos motivos da situação 1. Para economizar na compra de material, para economizar no lançamento desse material e para economizar no uso de maquinário, porque eu não vou ter que ter caminhão para levar esse material de um local para o outro. Então, mesmo a situação sendo num plano inclinado, ela se assemelha à primeira hipótese de cálculo. E por fim, a quarta hipótese de cálculo, eu tenho um plano inclinado impondo uma determinada altura para a situação, né, através da escolha de uma cota de um determinado ponto. Então aqui a cota final ela vai ser imposta pelo projeto, se assemelhando aí à hipótese 2. Nesse caso, a situação do terreno exige uma determinada cota para a execução do projeto. Então, só a diferença da hipótese 2 para 4 é que eu tenho um plano inclinado, mas aqui o meu terreno, o meu entorno exige que o meu projeto seja executado com uma determinada cota e com uma determinada inclinação. Então aqui eu já tenho essa imposição dada pelo projeto. Trouxe um exemplo de movimentação de material. As seções de uma rodovia que estão em corte podem estar em corte, aterro ou mista.
Então aqui do lado a gente tem uma legendinha, essa linha tracejada representa o terreno natural e a linha contínua o grade, ou o projeto final que esse terreno vai obter. Então numa primeira situação, o meu terreno ele tinha essa conformação, que seria a situação do terreno no eixo da pista, no eixo dessa rodovia, e a situação final vai impor aqui uma variação nesse terreno. Com isso, eu vou ter algumas seções que são seções de corte, seções que são seções mistas, ou seja, eu vou ter corte e aterro ao mesmo tempo, e seções que vão ser só de aterro. Então, vamos analisar aqui. Nessa primeira seção que eu estou indicando aqui, o terreno inicial ele estava aqui em cima, nessa bolinha vermelha que eu marquei. E o grade final, ele vai terminar na parte de baixo, essa segunda bolinha vermelha que eu marquei agora. O que vai acontecer com o terreno em relação ao projeto é que todo esse material aqui vai ser cortado. Então, eu vou ter um corte nesse material, de tal forma que o meu terreno seja modificado para atingir o que está estabelecido no meu projeto, no meu grade. Já nessa situação intermediária, eu vou mostrar aqui a seção 3. Eu tenho uma situação do terreno inicial, passando aqui nessa bolinha de cima que eu marquei, e a situação do grade do projeto na parte inferior. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho essa movimentação, o meu terreno lateralmente, em relação à situação do meu projeto, faz com que eu tenha uma região de corte e uma região de aterro. Então, aqui eu tenho as duas situações, numa seção mista. Uma seção mista porque eu tenho na mesma seção uma parte que é corte e uma parte que é aterro. Já na seção 5, a situação inverte. O que está por cima agora é o projetado e o que está por baixo é o terreno. Então, para sair do terreno que eu tenho e chegar no grade projetado, eu vou ter que aterrar, eu vou ter que colocar material nessa superfície para conseguir atingir o nível de projeto. Então, essa seção ela é uma seção de aterro. E aqui, para atingir aí o perfil lateral do terreno, eu vou ter esse aterro com esses taludes. Então, a imposição disso vem do projeto. Os parâmetros de projeto, por exemplo, de uma estrada, vocês vão aprender na disciplina de estradas. Os parâmetros de projeto ou os parâmetros se eu vou poder utilizar aquele material ou não em relação ao solo, vocês vão aprender na disciplina de mecânica dos solos. O que a gente vai fazer aqui é determinar como calcular esse volume. Então, conhecendo o perfil do terreno, conhecendo o perfil de projeto, quanto de material eu vou cortar ou quanto de material eu vou aterrar. Então, a gente encerra a primeira aula e na próxima aula eu venho comentar com vocês como que isso vai acontecer, esse cálculo de volume. Até lá, se tiverem dúvida, eu estou à disposição.